Quem como Deus? Ninguém. Você não imagina o que Deus tem preparado para você. Aquilo que é essencial, aquilo que é mais precioso, é invisível aos olhos, mas através da fé, através do coração, nós podemos penetrar em coisas muito preciosas. E hoje você vai entender algo que não é tanto visível aos olhos, mas algo que é necessário o coração compreender para que possamos viver bem a nossa caminhada junto a Deus, a nossa caminhada na Quaresma de São Miguel. Mas vamos antes rezar, pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar, pedir o auxílio desse arcanjo glorioso que venha participar conosco desse momento de batalha, desse momento de vitória. Vamos abrir na página 222 do nosso livro de oração e rezar nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Que alegria estarmos juntos, meus irmãos, para compreender mais os mistérios de Deus, com a ajuda do glorioso arcanjo São Miguel, o maior de todos os anjos do céu. Olha aqui, nesse dia de hoje, o que diz o padre da igreja, São Clemente de Alexandria. Diz que entre os anjos existem alguns que são os primogênitos dentre os anjos, os grandiosos, que têm acesso direto ao trono da divina majestade de Deus. O padre da igreja, Tertuliano, vai dizer que São Miguel foi colocado no mais alto dos céus, no topo da glória dos anjos. Pantaleão vai dizer que, embora o coro dos serafins seja o mais sublime e o mais próximo de Deus, também entre os serafins São Miguel mantém o primeiro lugar. E ele ressalta: ó glória sublime e excelsa, ó grandeza incomparável do arcanjo Miguel. Aquele que foi o mais humilde de todos e aquele que mais cresceu no amor, por isso mereceu receber a maior de todas as glórias no céu, a maior de todas as recompensas no paraíso, depois de Jesus, Maria e São José. Porque a Sagrada Família de Nazaré foi ali onde aconteceu a encarnação do Verbo, o mistério maior de Deus. Depois desses três, o maior de todos é São Miguel Arcanjo. E por que ele chegou nessa grandeza imensa? Através da humildade e do amor. Eu quero que você tome muito cuidado antes de julgar a si mesmo e antes de julgar as pessoas. Nós já meditamos um pouquinho no primeiro dia que nós não temos ideia da nossa grandeza aos olhos de Deus, mas também nós não temos ideia do que esse Deus maravilhoso preparou para nós. Como eu disse no início, aquilo que é essencial, aquilo que é mais valioso, é invisível aos olhos. Nós não temos noção da grandeza que nós somos aos olhos de Deus, que os nossos irmãos são, mas também nós não temos noção da grandeza que nos espera. Eu quero que você lembre daquela história do patinho feio, não é? Aquele patinho que no meio de todos os outros filhotinhos de pato era o esquisito, era diferente, o sem valor, desprezado, porque ele não era um pato, ele era um cisne. E quando ele cresceu, se tornou belo, imponente, majestoso. Porque ele era diferente, ele foi desprezado. Devemos tomar muito cuidado para não julgar pelas aparências. A palavra de Deus vai dizer que as aparências enganam e Deus não julga pelas aparências. Quando Samuel vai escolher quem vai ser o novo rei, os irmãos do rei Davi eram fortes, eram
tinham sinais que eram reis verdadeiros, que seria o rei escolhido por Deus, e nenhum daqueles atléticos, fortes, belos, nenhum deles foi escolhido por Deus. Mas o mais franzino, o mais novinho, o mais simples, o rei Davi, o caçula. Deus escolhe os menores. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Não é por serdes o maior de todos os povos, mas justamente por serdes o menor de todos, que o Senhor teu Deus vos escolheu. E São Paulo vai dizer que Deus escolheu aquilo que não tem valor aos olhos do mundo para confundir aquilo que o mundo considera importante. E Jesus, em Lucas 16, vai dizer que aquilo que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. São palavras muito fortes. E Deus quer te revelar não somente o seu valor, mas o que está escondido dentro de você, a preciosidade que existe dentro de você já agora, mas também no depois, o que Deus tem preparado para você. São Paulo vai dizer que nós guardamos um tesouro riquíssimo dentro de um vaso de barro. Jesus vai dizer que a semente, o reino de Deus é como a semente menor de todas, as hortaliças, a semente de mostarda, que quando é plantada, aquela bolinha pequenininha, né? Eu ganhei há pouco tempo essas sementes, ela quando é plantada e cresce, se torna a maior das hortaliças, imensa, bela, dá frutos e até os pássaros vêm se aninhar. Meus irmãos, ninguém dá valor nenhum, ninguém dava nada naquela sementinha pequenininha. São Paulo também vai recordar em 1 Coríntios 15 o que é a ressurreição. Ele vai comparar. Quando você planta, você não planta o tronco da árvore, o corpo da árvore. Você planta uma pequena semente. E dentro daquela semente existe uma potência, existe uma força colocada por Deus, e ali já está em germe toda a grandiosidade de uma árvore, às vezes imensa, gigante, escondida numa pequenina e simples semente. Nós não temos ideia do que Deus preparou para nós. Por que que São Paulo diz que essa semente, que esse tesouro, ou melhor, está dentro de um vaso de barro? Por causa do pecado original, essa embalagem, não é, que guarda o tesouro dentro de nós, acabou ficando defeituosa. Nós tivemos problemas, defeitos, vamos dizer assim, desarmonia na nossa parte física, na nossa parte espiritual, nas nossas capacidades. Por causa do pecado, se não tivesse o pecado, não existiria, por exemplo, algo disforme, como um excesso de peso, um excesso de magreza, um excesso de altura, ou uma pessoa que é pequena demais. Então, qualquer defeito físico não existiria se não existisse o pecado. Nós também não teríamos defeitos como manias e vícios e falta de caráter, como nós temos com tanta facilidade. Por causa do pecado original, existe algo chamado concupiscência, quer dizer, uma fome de pecar, um desejo de fazer coisas que não são do agrado de Deus, que fazem mal para nós mesmos e que fazem mal para o nosso próximo. Se não existisse o pecado, não existiria isso. Mas mesmo sendo pecadores, você é uma semente. Dentro de você está Deus. Dentro de você está a eternidade. Dentro de você está algo tão maravilhoso que Deus plantou, que se nós formos como São Miguel, pelo caminho da humildade, pelo caminho do amor, nós seremos gloriosos no céu. O que Deus preparou para nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração humano consegue imaginar. Meu irmão, minha irmã, você e eu somos parecidos com aquele patinho feio. Aparentemente, por causa do pecado original também, essa embalagem que nos envolve é como um vaso de barro, um vaso sem valor aos olhos dos outros, um vaso disforme, mesmo pessoas que são belas humanamente falando, aos olhos dos homens, têm muitos defeitos. Nós somos sim como um vaso de barro, mas dentro desse vaso existe algo tão precioso, mais do que ouro, mais do que pérolas, mais do que diamante. Jesus fala no Evangelho, em Mateus 13, de um tesouro escondido no campo. Vamos dizer que um campo tem um valor de 50 mil reais.
Mas você descobre ali um baú de tantas pedras preciosas, de tanto ouro, de tanta riqueza, guardado, enterrado. Então você vai comprar aquele campo. E você dá até mais de 50 mil reais, mais de 100 mil reais, mais de 200. Se for necessário, Jesus diz no Evangelho, você vende tudo que você tem para comprar aquele campo. Porque ali dentro tem milhões, bilhões de reais. É uma comparação que, mesmo assim, é pequena, comparada com a riqueza que existe dentro de você. E muitas vezes nós não entendemos, não temos ideia do que é que está reservado para nós. Essa vida é passageira e a glória que nos espera é eterna. São Miguel Arcanjo, diferente de Lúcifer, preferiu receber a glória de Deus e não a glória dos seus próprios dons, do amor próprio, do egoísmo. Ele enfrentou Lúcifer, que no orgulho disse que se colocaria o seu trono do lado de Deus, seria igual a Deus, como ele vai dizer depois a Adão e Eva. E São Miguel vai dizer não. Que soberba! Quem é como Deus? São Miguel vai se humilhar, vai reconhecer o seu nada, e por isso Deus vai elevá-lo acima dos anjos todos, por causa do seu sim. Ele soube se colocar no seu lugar, soube se humilhar, e ele amou. Acima de tudo, é o amor que nos vai fazer receber uma glória imensa no céu, uma glória que vai durar para o infinito, para sempre, se nós também nos abrirmos a essa graça de Deus. Meus irmãos, nós não temos ideia da maravilha que Deus preparou para nós. Mas você pode dizer, irmão, não somente sou pecador porque eu sou filho de Adão e Eva, porque eu tenho essa inclinação que todos têm, mas eu já cometi grandes erros na minha vida. E todos os dias eu ainda caio em vários vícios, em vários pecados. Será que para mim também está reservada essa glória imensa no céu? Eu quero te lembrar que para Deus é grande, não aquele que não comete erro nenhum. Os santos não foram pessoas que não tiveram quedas. Alguns até tiveram muitas quedas. Mas o santo é aquele que não desiste de lutar nesse caminho do amor, nesse desenvolvimento da sua alma no amor. Como São Miguel cresceu no amor e por isso foi recompensado acima de todos. Eu quero te dizer que o rei Davi, da onde Jesus descende quanto à sua carne, o rei Davi cometeu pecados gravíssimos. O rei Davi chegou ao ponto de ser relaxado e colocar sua tropa para a guerra, e ele mesmo foi dormir, preguiçoso, foi descansar e acordou bem tarde, no meio da tarde, enquanto os seus soldados guerreavam. Ele estava ali entregue à preguiça. Depois que o seu reino já estava mais bem estabelecido, ele se deixou levar por esse primeiro pecado. Na preguiça, ele se entregou à ociosidade, passeando no seu palácio, sem ter o que fazer, enquanto os seus soldados sofriam e guerreavam. Sem ter o que fazer, a ociosidade é porta para o demônio. Ele viu uma mulher se banhando. Do terraço da sua casa foi possível ver, e ali o desejo, a cobiça inflamou seu coração, o desejo carnal. E ele mandou trazer aquela mulher. Cometeu adultério porque era uma mulher casada. Depois disso, descobriu que ela estava grávida. Tentou trazer aquele soldado, esposo dela, para ele pensar que o filho era dele, mas não deu certo. Ele era fiel. Na guerra, os soldados não se unem às suas esposas. E por isso, ele mandou matar aquele soldado. Algo que desagradou profundamente a Deus. Mas Davi se humilhou. Quando o profeta denunciou o seu erro, ele se abaixou. Ele disse que merecia sim o castigo. Pediu perdão. E não só pediu perdão, ele fez reparação do pecado que cometeu. E no decorrer da vida de Davi, ele cometeu outros erros, grandes erros. Mas ele soube reparar, ele soube se humilhar e ele cresceu no amor de Deus. Existem pessoas que parecem que não cometem erro nenhum, mas não sabem se humilhar. Essas pessoas não serão grandes aos olhos de Deus. Mas existem pessoas que mesmo caindo, mesmo tropeçando e caindo novamente, choram seus pecados sinceramente, pedem ajuda a Deus, lutam. Como Santa Maria Madalena, errou tanto na sua vida, era uma pecadora pública, mas como diz Jesus, ela muito amou.
Ela muito amou. O amor faz você se humilhar e ela se prostrou aos pés de Jesus, chorou os seus pecados, lavou os seus pés com as suas lágrimas, enxugou com os cabelos. E o perfume maior que ela deu foi o perfume do amor. Um amor verdadeiro sabe pedir perdão, não desanima. Quando nós não amamos de verdade, as nossas quedas nos fazem desanimar. Cuidado com o desânimo, porque o desânimo também é um sinal da falta de amor. Eu quero te dar essa boa notícia. Você não tem noção do que Deus tem preparado para você, mas que os seus pecados e os seus erros não te façam desistir de lutar, porque Deus vai recompensar quem luta. Não importa o grau que você chega, diz São Paulo na carta aos Filipenses, mas o que importa é você prosseguir em frente, decididamente, e Deus vai te dar a coroa da glória, a coroa da justiça. Deus vai recompensar a tua luta e eu te garanto, porque a palavra de Deus te garante, Deus vai te dar muito mais do que você espera, muito mais do que você consegue imaginar, é o que Deus tem preparado para você. Por isso nós pedimos a ajuda de São Miguel Arcanjo para lutar até o fim, sem desanimar. E se caímos, confessamos, nos humilhamos, pedimos perdão e crescemos no amor. E hoje a saudação a São Miguel Arcanjo. Eu vos saúdo ao gloriosíssimo Príncipe Miguel. Lembrai-vos de nós e rogai em todo lugar e sempre ao Filho de Deus por nós. Vamos rezar nossa oração e pedir ao Senhor que venha nos ajudar a crescer nessa graça da humildade e do amor para chegarmos à glória do céu. Oremos. Gloriosíssimo Príncipe do Paraíso, São Miguel Arcanjo, eu vos venero, louvo e bendigo, vendo-vos tão exaltado por Deus em tão sublime trono. E agradeço à Santíssima Trindade por vos ter elevado a tal altura de glória, que depois de Deus, da Santíssima Virgem de São José, não tendes ninguém como vós no paraíso. Mas, de tão sublime trono, não deixeis de olhar para um pobre pecador aos vossos pés, vosso servo e devoto, que exilado da pátria bem-aventurada, geme neste vale de lágrimas e, reconhecendo-se carregado de pecados, sente ter perdido o direito do reino da bem-aventurança. Gloriosíssimo Príncipe, se rogardes por mim ao misericordioso Deus, surgirá no meu coração a esperança de obter a graça do perdão, a ajuda para observar a lei divina, a glória do céu. Por aquele amor que inflamou o vosso coração, rogai por mim e não cessai de rogar, até que me tenhas introduzido no reino da glória. Amém. E na página 222, a ladainha do Arcanjo São Miguel. Rezemos com fé, colocando aqui nossas intenções, colocando aqui o nosso coração, suplicando a São Miguel que nós também alcancemos essa glória que o Senhor reservou para nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos,
rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, vencedor de Lúcifer, rogai por nós. São Miguel, anjo da fé e da humildade, rogai por nós. São Miguel, arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus, rogai por nós. São Miguel, príncipe do céu, posto como guarda do novo povo de Deus que é a Igreja, rogai por nós. São Miguel, defensor contra as iniquidades do século, rogai por nós. São Miguel, patrono dos moribundos, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por sua bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo pela eternidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero saber de você, de cada um de vocês. O que vocês aprenderam hoje? Valeu a pena? Você tinha noção do que Deus tem reservado para você? Como Jesus diz lá no Apocalipse, essa será a graça que eu darei ao vencedor. Ele será chamado o meu filho e eu serei o seu pai. Jesus vai falar, lhe darei a graça de assentar-se comigo no meu trono. Imagina. Em outro momento ele vai dizer, ele se tornará uma coluna do templo de Deus. Você não tem noção da sua grandeza. Você sabia disso? Você tinha essa noção? Ou você conseguiu entender um pouquinho melhor? Coloca aqui nos comentários. O que você achou desse vídeo de hoje? Da glória de São Miguel Arcanjo, grandioso, mas também a grandiosidade que Deus reservou para mim e para você. E precisamos tomar posse, sendo fiéis a Deus na humildade e na caridade. Olha só, o nosso propósito de hoje está aqui na página 43. Nós vamos rezar 3 vezes a oração de São Miguel Arcanjo, aquela do Papa Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio, em honra da Santíssima Trindade, que glorificou São Miguel sobre as 3 hierarquias celestes, sobre todos os espíritos celestes, todos os anjos. Vamos rezar 3 vezes. Um dever muito simples, uma tarefa muito simples, mas que deve ser feita com muito amor. Se possível, você já reza agora. Terminando esse vídeo, você reza 3 vezes essa oração que também tem aqui na página 222. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa oração tão exorcística. E as graças que você está pedindo vão vir muito maiores do que você possa imaginar. Porque Deus está contigo. Deus está com aquele que confia e que reza em espírito de fé. Não deixe de compartilhar essa graça imensa com os seus irmãos, levando a Quaresma de São Miguel para quem ainda não conhece, para quem ainda não experimentou, ainda está em tempo. Quem como Deus? Ninguém. Deus abençoe.